O acesso a músicas, danças e conteúdos erotizados, a presença de crianças em ambientes adultos como bares e festas, o uso de roupas e acessórios que transformam a criança em um mini adulto são comportamentos que podem levar ao amadurecimento precoce da criança e à eliminação de etapas importantes do desenvolvimento, como o tempo de brincar, criar e soltar a imaginação. No programa de hoje, vamos entender como se dar a descoberta da sexualidade e como não acelerar as etapas da formação e amadurecimento das crianças. O ponto de partida para o nosso bate-papo de hoje é a frase "criança não namora". O Camaçari em Debate está no ar. Para enriquecer as reflexões do programa de hoje, as nossas convidadas são a sexóloga Cris Arcuri e a psicóloga Renata Araújo. Olá, meninas, sejam muito bem-vindas ao Camaçari em Debate. Muito obrigada. A primeira pergunta para a gente começar aqui. Dá para a gente falar de sexualidade em qualquer fase da idade da criança, em qualquer faixa etária? É possível? Tem uma forma de falar direitinho? Vou começar com a Renata. Então, depende, eu acredito que tem a fase correta, né? A fase mais indicada da gente estar realmente falando um pouco mais de uma maneira lúdica, né, com a criança. Até porque crianças muito pequenininhas, 2 anos de idade, elas não têm a maturidade, né, suficiente para entender o que significa sexualidade. Apesar de que todos nós nascemos com sexualidade. Né? Mas existe um determinado período em que é mais indicado a gente estar conversando, a gente começar a falar sobre esse assunto de uma maneira lúdica, que as crianças compreendam melhor. Então, na verdade, a partir dos 4 ou 5 anos de idade, que são a fase dos porquês, isso. Né? Esses por quê, é o momento da gente iniciar essa conversa a partir do momento que eles perguntem, né? Então, a gente não precisa tomar a frente, pegar um quadro e começar a desenhar, porque eles não vão entender. Agora, se eles perguntarem, aí sim é importante conversar. E conversar de uma forma bem clara, bem tranquila para a idade deles, né? Porque, na verdade, eles estão começando a ter consciência, mas eles não têm a consciência de fato. A consciência de fato, né, que a gente fala na psicologia, eles vão ter a partir dos 12 anos de idade mesmo, né? Que eles já são adolescentes, que eles já sabem, que eles têm essa introdução, essa informação vinda de escola, de nicho, de núcleo familiar, de núcleo de amizade, de esporte. Aí sim ele começa a ter essa consciência de fato. Mas a partir de 4 e 5 anos, né, você que está aí do outro lado e que tem uma criança, né, de 4 a 5 anos de idade, com certeza não entre em pânico, mas tente mostrar da melhor forma possível o que é o sexo, né? O que é da melhor forma, que ao meu ver, e aí você me corrige, né, se eu estiver errado, eu acho que você pode explicar para a criança que é uma forma de namorar entre adultos, coisa que adulto faz. Eu acho que é o mais importante aí por essa linha, coisa que adulto faz e que você vai ter muito tempo até começar a fazer. Porque eu acho que esse é o melhor direcionamento para a gente conversar de uma maneira mais lúdica, de uma maneira que eles entendam. E acho que também a criança não vai até a fase dos porquês, nessa fase. Mas ela não faz muito porquê depois que a gente dá uma explicação. Isso. Não é? E geralmente essa curiosidade surge a partir do momento em que a criança viu alguma coisa. Sim. Né? Ela viu alguém fazendo, ela viu alguma cena, ela viu alguma foto, né? Então a curiosidade surge a partir desse momento que ela pode vir a perguntar, né? O que significa. E ela tocou num ponto importante que são os pais ou cuidadores, né? Eles são fundamentais nessa fase, né? Somos fundamentais nessa fase, para quem tem filho, né? Para quem tem criança em casa, porque tudo vai partir muito da gente, até por essa questão da criança, ela se espelhar muito em nós adultos, né? Então, precisamos tomar esse cuidado, precisamos estar atentos ao que a gente mostra para as crianças, ao que a gente passa para as crianças, as informações que a gente permite que elas vejam, né? Até esse momento em que a gente consegue ter esse controle, né? Agora, isso que eu queria saber. Por exemplo, uma colega nossa outro dia estava comentando que o filhinho de 4 anos chegou em casa dizendo: porque a minha namoradinha é fulaninha, na escola, está lá na pré-infância.
E era uma conversa que dentro de casa não existia. O que é que ela faz nessa hora aí? Então, isso pode acontecer, né? É a mesma coisa, mãe que não quer dar doce pra criança. Sim, chega na véspera do refrigerante, né? Parece com brigadeiro, né? A mãe surta. Exato. Então, são as interferências, né, que vão acontecer. Nesse caso, a namoradinha, então eu acho que a criança já deu a deixa pra mãe virar e falar assim, mas o que é namoradinha? Você sabe o que é namoradinha? Porque isso é coisa de adulto, meu filho. Então, acho que aí já pode começar a ter essa conversa de uma forma tranquila, mas já sinalizando desde um primeiro momento que isso é coisa de adulto. Tem uma coisa que as pessoas fazem de forma inconsciente, levar a criança em salão de beleza. Tá? Eu adoro salão, tenho parceria, amo meus parceiros, mas assim... Criança não tem que ir em salão para ficar fazendo unha, para ficar fazendo maquiagem, para ficar fazendo cabelo, Isso é quando vira adulto. Então, isso também é uma forma de erotizar antes do tempo. Exato. Porque aí você começa a estimular a vaidade antes da hora. Porque a menina, geralmente, com 6 anos, começa a se interessar por esmalte, por batom, às vezes até antes. Por quê? Porque vê a mãe fazendo. Então não tem problema porque vai ver no dia a dia. Agora, levar para o salão, fazer com que faça hidratação no cabelo, que faça escova, que faça tratamentos que você vai fazer, provavelmente quando você for adulta, não tem porquê. Né? Não é um mini adulto. Não, é o que eu falei na abertura. Até as próprias roupas a serem escolhidas, a gente tem que ter esse cuidado. Exato. Que agora tá super na moda, né? Mãe e filha. Sim. Então também tem que tomar cuidado com isso para ver se não é excessivo, né? Se não parece que é uma criança, é um adulto pequeno. Né? Isso, e assim, é uma linha tênue, né? A gente tem que tá muito atenta a isso, temos que estar muito atentos a isso, porque realmente é uma linha tênue, até onde é saudável, até onde isso já pode, né, trazer consequências nocivas para a criança. Principalmente, ela tocou no ponto importante, que são para as meninas, né? Até por questões da sociedade, como a mulher é vista, né? Então, assim, da gente ir mudando esse paradigma, né? Então... quebra mesmo, é quebra de paradigma. A gente vive, a gente estava até conversando antes de começar a gravar, né, de falar aqui, sobre a sociedade ser machista, né? E hoje existem dados bem alarmantes sobre a falta do homem também estar inserido na educação, e por isso que muitas vezes a mulher abre mão de uma carreira para ela ficar inserida em casa, né, cuidando deles. Então, eu acho também que a sociedade está passando por uma modificação e ela precisa passar por essa modificação e essa análise do tipo, se eu sou mulher, eu estudei, fiz uma boa faculdade, tenho condições de seguir uma carreira e você que é o meu marido também tem, por que eu tenho que abrir mão? Né? Então, assim, que tal os homens também começarem a cuidar mais da casa, cuidar mais da educação das crianças, pra gente se dividir e ter 2 rendas, não só uma, que vai ser melhor para todo mundo. Isso, e fora isso, é uma coisa que eu falo muito, que é ligado à autoestima, né? Que a nossa psicóloga também fala muito de autoestima, é sonho. A gente tem sonho. Até né? porque para educar alguém, a pessoa também precisa estar bem, né? Não, exatamente. Tem que estar girando todos os pratinhos, né? Pra gente fazer a coisa acontecer. Então, assim, a menina muitas vezes passa por uma discriminação maior com relação a essa educação sexual, porque ela é repressora. Isso, né? Exatamente. Para nós mulheres, né? A educação sexual, ela então, bem mais difícil. E as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre educação sexual, sobre sexo, sobre orientar, porque a nossa geração não foi orientada. Não posso ser genérico, né? Que a gente... tem pessoas que foram, mas a maioria não foi. E a gente não pode partir do princípio que precisa continuar sendo assim, porque a gente começa a ver os índices de doenças sexualmente transmissíveis altas, novas doenças chegando no país, que agora tem uma nova bactéria na Inglaterra, que daqui a pouco está chegando no Brasil. A molecada está muito mais bem informada, às vezes, do que nós, os adultos. Então, o acesso a muita informação também, né? Isso. YouTube. Sim. E aí eu tenho um pouco de, assim, eu adoro YouTube, acho que a plataforma que você clica lá, né,
como fazer isso, pá, você adivinha tudo. Só que você não tem filtro. E como é que a gente pensa aí, os pais nesse cenário, Renata? Então, mais uma vez, né, é importantíssimo os pais estarem atentos, né, ao que os filhos estão acessando e principalmente conversar. É muito importante conversar, é muito importante ser amigo dos filhos nesse sentido, né, de esclarecer que a internet é um ambiente maravilhoso, tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, né? Então, assim, imagine uma criança que os pais não conversam com ela sobre os perigos que tem, por exemplo, na internet e no mundo afora, se deparar, por exemplo, com um pedófilo, né, e que se passa por uma criança, que se passa por um adolescente. E aí a criança, ela não conversa com os pais, ela não fala o que está acontecendo, e aí a gente sabe no que isso pode dar, e que a gente tem notícias, né, muitas vezes nos jornais, né? Então é muito importante os pais estarem atentos ao que acontece com os filhos, não achar que, porque meu filho já é pré-adolescente, eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Então, assim, estar atento, conversar, né, dialogar com os filhos é muito importante. Realmente tentar ter mais esse controle com os filhos, apesar de a gente saber que a maioria dos pais tem uma vida corrida, né, tem trabalho, alguns estudam, mas assim, a gente nunca pode negligenciar a educação dos filhos. Por quê? Porque eles são o futuro, né? As crianças são o nosso futuro. Então, uma criança que ela não recebe uma boa educação, isso pode ter muitas consequências ruins, né? E falando dessa questão da sexualidade também, né? Se a criança ela não entende o que é isso, ela não vai saber diferenciar o que é um carinho do que é um assédio, né? Então, nessa hora da educação, até esse alerta também precisa ser feito. Com certeza. Não é só aquela orientação de tipo, o que é sexo, o que é um casal, como é que os filhos nascem, mas também esse advertido para esse perigo. Com certeza, né? Importantíssimo. Eu trabalho muito com mulheres, né? E aí eu trabalho muito com foco em relacionamento. E eu sempre falo que o diálogo é a base de tudo. Mas pro relacionamento em geral, uma relação entre pais e filhos, o diálogo é muito importante. E não é só pegar e orientar, dar bronca, sinalizar. Você tem que ser amigo, você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Porque quando ele estiver passando por alguma situação, ele vai sentir confiança em te contar e não só você dar bronca na criança. Então, hoje a gente passa por um problema mundial que é o abuso sexual em crianças, né? Quantos casos de abusos em atletas, né? E a gente vê em atletas porque o atleta começa muito pequenininho, seja na natação, seja na ginástica olímpica, seja em qualquer tipo de esporte. O grupo ele está exposto a outras pessoas que não o núcleo familiar. Eu tenho minhas sobrinhas nadavam até pouco tempo, eram da seleção brasileira daqui de natação, começaram a nadar com 5 meses de idade, aí começou depois a competição com 4 anos de idade, é muito pequenininho. E você vê que é uma família, é o técnico, é o pessoal do clube. Aí você imagine se você não tem uma orientação. E aí a orientação que eu já aproveito para vocês alertarem é: o corpo é seu, ninguém pode tocar, né? Porque vai chegar um momento que as crianças também passam pela fase da masturbação, mas sem o foco em sexo, né? Sem a conotação de sexo, de prazer. Mas é um momento de desvendar o corpo, né? Que é enfia o dedo no olho, enfia o dedo no nariz, enfia o dedo na orelha e vai enfiar o dedo nos órgãos genitais e aí vai se descobrir, vai perceber que é gostoso. E agora, como é que a gente percebe isso, Cris? Que é essa descoberta do próprio corpo? É normal, porque eles começam a colocar a mão tanto neles como nos coleguinhas, e depois com os próprios brinquedos ou com os próprios objetos que eles estão acostumados, eles começam a esfregar o corpo. Isso é o quê? Com 12 anos, mais cedo? Mais novinho? Não, às vezes tem com 4 anos de idade, 3 anos de idade. É o momento que tiram as fraldas também, que é a partir de 2 anos o menino começa a mexer bastante no pênis, porque tirou a fralda, aí vai fazer o xixi no pinico, aí a família inteira faz a festa, né, que acertou o pinico. A mãe dá graças a Deus que não vai ter mais que fazer, né, que não vai ter mais fralda. Né? E a menina também, só que aí com uma diferença, né, porque quando a menina começa a colocar a mão, é sujo, é feio.
Tira a mão daí. E aí existe um retardamento sim, né, um trauma, que naquele momento a gente acha que não vai acontecer, mas depois quando vira adulto pode ser que aconteça, que são as memórias, né? E pro menino não, por conta dessa sociedade machista. Ninguém repreende o menino quando ele tá lá brincando com o pênis dele pra lá e pra cá, é bacana, é legal. Só que não é assim, né, gente? Então a pessoa... o mini, eu falo que é o mini humano, né? O mini humano vai começar a se tocar e ele não pode ficar se tocando em qualquer lugar. Mas aí vocês têm que ter o bom senso para não repreender dessa forma, do tipo, não pode, né? Não faça isso, é sujo, porque senão vai ter uma conotação negativa. Então tem que orientar que você tem que fazer isso quando você estiver sozinho. E aí os pais têm que começar a perceber se não está fazendo demais. Porque aí pode estar gerando uma ansiedade, que aí é um transtorno que tem que cuidar com psicologia, com psicólogo, com terapia, para ver o que está acontecendo. Às vezes é muita ansiedade, às vezes está passando por algum trauma que a pessoa não sabe. Por quê? Porque alivia. E aí canaliza para aquilo. Né? Eu vou precisar fazer uma pausa aqui na nossa conversa, mas aí a gente continua. A gente parou aqui 4 ou 5 anos. Ainda tem até chegar na adolescência, é muita coisa pra gente aprender. Verdade. Então, o Camaçari em Debate faz uma pausa agora, mas o intervalo é rápido. Fique aí, a gente volta já. Para quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês. Se você pode, faça a sua doação. Procure um banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante. O Camaçari em Debate está de volta. O tema do programa de hoje é Criança não namora. E para nos ajudar a entender os impactos gerados em uma criança quando ela não vive plenamente a infância, as convidadas do programa são a sexóloga Cris Arcuri e a psicóloga Renata Araújo. Meninas, no bloco anterior a gente parou lá pelos 5 anos, mas eu acho que é mais ou menos nessa mesma fase que a gente também começa a imitar muitos adultos. A menina pega aquele sapato de salto, mocassim da mãe, escarpão, né, e sai andando pela casa, bota a roupa, a camisa do pai. Esse imitar é saudável. A gente tem que ter aí o discernimento do que pode imitar e do que não pode. É isso? Isso, verdade, né? E nesse imitar, o que é que a criança aprende quando ela tá ali com o salto da mãe, pingando a escova no cabelo da mãe? É uma questão que a Cris já trouxe, né, que é a questão dessa vaidade antecipada da criança, né? Criança tem que ser criança. Antigamente as crianças eram consideradas mini-adultos, né? E hoje em dia a gente sabe que criança precisa vivenciar a infância, né? Criança precisa realmente brincar, precisa ser estimulada de outras formas, né? Ela não precisa ter esse contato tão cedo, né? Com essas questões adultas, da mulher adulta, com essa vaidade exagerada, né? E aí, quando você traz isso, a gente pode entrar também em outras questões, como, por exemplo, dança. A gente vê muito crianças, né, assistindo vídeos, e são vídeos erotizados, são vídeos adultos, e muitos adultos acham bonitinho, nossa, que legal, ela está dançando. E isso pode ser prejudicial também para a criança, né? Então, assim, mais uma vez eu trago, é a gente conseguir ter esse discernimento. Mais um complicador para o pai e para a mãe. Não, com certeza. Hoje a gente é a fase dos blogueiros, né? Que antigamente era o pessoal da TV, hoje são os bloggers, né? E tem os mini blogueiros, e que você vê que tem uma desenvoltura absurda, que também está copiando o que fala. E aí eu acho legal, eu acho bacana a pessoa já pensar em querer ser alguma coisa na vida, você ter estímulo, você ter foco.
mas tem que ter orientação dos pais, né? Do tipo, elas são crianças, mas elas também têm os pais do lado que ajudam elas. Você, se você quiser, a gente realmente vê que você quer ser um blogueiro, a gente tem que estudar, tem que ter técnica, tem que fazer tudo isso. Sempre ter desenho do lado e falando, né, que criança brinca, criança não namora, tudo tem seu tempo, você é criança, tem que aproveitar a criança. E de ser criança, e nessa parte de usar salto, com certeza eles pegam, né? Salto, pega roupa. E eu acho que a mãe e o pai podem brincar e falando, vai ter tanto tempo pra você fazer isso. Vamos lá ver no seu armário um sapato mais bonito pra você colocar. E aí sempre, né, tentando trazer pro lado infantil. Porque senão eles começam também a sofrer muita influência. E também, o que eu oriento é, tomem mais cuidado de quanto tempo essas crianças ficam com esses celulares na mão. Até porque hoje eu não tenho como dizer a um garoto de 7, 8 anos que ele não vai ter acesso à internet, que ele não vai ter o celular dele. Até porque tem Wi-Fi em tudo. Pois é, então assim, é uma tecnologia do mundo deles. Eu também não posso simplesmente tirar essa criança desse universo. Não. Então eu Mas tenho que ter dar esse... tempo. Porque antigamente, eu tenho 41 anos, na minha época era o tal do Atari. Quem tiver aí com a minha idade, vocês não sabem o que é Atari. Que era aquele brinquedo do come, aí ficava lá. Era só isso. Mas na minha casa tinha regra, tinha que fazer atividade física, tinha que andar de bicicleta, tinha que fazer isso, tinha horário da lição, tinha todo horário. E isso é regra, né? A gente vive na regra, gente, né? A gente tem lei. Lei é pra quê? Vai colocar regra pra organizar. Então a criança também tem que ser inserida nesse esquema. E eu tenho certeza que se você conversar com o pediatra vai falar que tem que ter regra, que tem que ter horário pra dormir, porque eles têm que se condicionar. Que eu brinco que eu falei igual cachorro. Tem que ter condicionamento, senão eles fazem o que eles querem. Né? Eles aprendem que através do choro a pessoa vai liberar o celular. Muito cedo, né? Não chegou nem à adolescência, mas ele com 4, 5 anos já entende que o choro é uma maneira de testar, né? Até, muito menos ele já entende. Né? Que a gente brinca, que a gente fala que quando é bebê, tem bebê que acha que tem espinho no berço porque gritou, a mãe tira, e aí já começou a condicionar. Isso. Então tudo isso a gente tem que estar alerta, né? E principalmente com o YouTube. Por que eu falo com o YouTube? Porque hoje no YouTube você tem tudo. Você tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Porque não existe filtro. Então tem que tomar cuidado o que eles estão acessando. E muito também... principalmente cuidado com câmeras de Facebook, com câmeras de rede social. Quando começar a ter rede social? Era essa uma das perguntas que eu queria ver com vocês. Rede social é um espaço para a criança? A criança pode ter rede social? Então, eu sou contra. Aí vão falar que eu sou... E Renata? Olha só, mais uma vez, eu acredito que tudo com discernimento pode ter. A gente vê muito, né, essa questão de crianças. Quando eu falo assim, crianças pequenininhas, né, com Instagram. Eu tenho uma filha de 2 anos, minha filha tem um Instagram, mas sou eu que administro o Instagram dela, né? Então, assim, a gente precisa ter discernimento do que a gente está publicando, do que a gente está passando, né? Qual é o conteúdo que a gente está colocando ali para as crianças e até mesmo crianças mais velhas, de 12 anos, de 9 anos. O que essa criança está publicando? Que tipo de fotos, que tipo de conteúdo que ela tá pondo ali, né? Então, assim, os pais, eles precisam ter muito esse cuidado. Gente, educar não é fácil, educar não tem receitinha, né? Não tem manual. Porque se tivesse um manual, essa pessoa que criou esse manual, ela estaria, né, feita na vida. Milionária, mas bilionária. Não existe, né? Não existe esse manual, até porque cada família vai ver melhor o que cada ser é único. Isso. Né? Mas, mais uma vez, a gente precisa tomar cuidado, né? Com o que a gente está... em como a gente está lidando com os nossos filhos. E quando ela fala de regras, é importantíssimo. Mais uma vez, às vezes os pais, eles trabalham o dia todo, eles não têm tempo, e eles querem suprir essa falta de outra maneira. Eles não dizem não para as crianças, eles não colocam regras para as crianças. E isso é muito prejudicial, né? Então, é importante a gente colocar regra, é importante a gente ter horário, é importante que eles tenham atividades, que eles ocupem a mente deles, para que eles não fiquem o dia todo na internet, para que eles não fiquem o dia todo assistindo no YouTube, e o tempo que eles ficarem assistindo vídeos e jogando é um tempo já pré-determinado. Olha, vai ser esse tempo aqui,
E é assim. E se a criança quiser questionar um pouco mais, você conversa mais um pouquinho. Não, é dessa forma, mamãe acha melhor assim, papai acha melhor assim, e assim a gente vai seguindo, né, então, na acho educação. que é a ideia de que uma família não é uma democracia, né? Isso. A gente tem que seguir a orientação de quem está no comando da história. Exato. O que eu fico muito preocupada é com a exposição nas redes sociais, né? Porque a menina e o menino, quando eles entram na fase adolescente, ele quer expor o quê? O corpo. Porque começam os hormônios a mudar, a vaidade começa a vir de uma forma mais forte, e aí começam os desejos, né, de beijar, de tudo mais, e aí vem a tal do selfie, né, de tira o selfie, tá bonita, não tá? E eu tenho muita preocupação com o pessoal que está por trás da rede, querendo pegar essas fotos, muitas vezes, para chegar até essa pessoa, né, que no caso dos pedófilos, de chegar e de começar a conversar com elas. Eu falo isso, gente, porque eu tive um caso de uma pessoa entrar no meu Messenger, do meu Facebook, porque as minhas redes sociais são usadas para o meu trabalho. Então, é totalmente desbloqueado. Eu vou lá e aceito a pessoa. E aí, numa dessas de aceitar qualquer pessoa, uma pessoa entrou pelo Messenger e começou a me ameaçar, falando que ia mostrar as fotos que tinha. Aí eu falei, meu bem, você pegou a pessoa errada, mas vamos começar a dar trela, né? Eu, que foto você tem minha? Eu tenho várias suas de calcinha. Falei, não tenho foto de calcinha exposta na rede, né? E nem no meu celular, aquela... Falei, é mesmo? Qual que você tem? Me mostra. E aí fui dando trela. Só que nisso eu entrei em contato com o Ministério Público. Eu tenho uma pessoa, né, eu falei, como que eu faço para pegar o ID dessa pessoa? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu sou uma pessoa pública, se eu trabalho orientando as pessoas, eu tenho que ajudar de alguma forma. E aí não é tão simples. Infelizmente, não é tão simples, né, como a gente gostaria que fosse, mas eu fiz a minha parte, né? Eu dei print nas conversas, eu fiz um vídeo denunciando o perfil dele e encaminhei para o Ministério Público. O Ministério Público achou o ID, mas na hora já não tinha mais acesso à pessoa, né? Mas assim, aí eu quis trazer essa história pra vocês porque eu sou uma mulher, já sou adulta, tenho noção. Garota de 12 anos. E se um adolescente entra em pânico e aí continua conversando, e aí? E aí ele Até queria... porque essa adolescente pode em algum momento ter feito fotos assim, pode ter publicado alguma foto. E aí o mais interessante... nudes, né? Exatamente. E aí o mais interessante é que essa pessoa queria que eu ligasse a câmera. Ele ou ela estavam me ameaçando para ligar a câmera. E aí eu não liguei. Mas aí eu trago a história, porque e se é o adolescente que lá do outro lado? Pega e liga. E aí ele passa a ter realmente a foto, passa realmente a ter as imagens. E a gente sabe que isso já vem acontecendo, né? E que muitas, e que assim, a maioria das vítimas são mulheres, meninas, jovens, e que muitas, inclusive, até tiraram a própria vida, né? Precisam fazer tratamento psicológico, realmente ficam traumatizadas, porque realmente tá tendo um descontrole, e se a gente não controla em casa, né? Infelizmente a gente pode, até controlando a gente pode ser vítima, imagine não, né? E aí gera a frustração. Eu vou querer falar disso, até porque essa coisa da rede social tem muitos likes, né? Então, não ser curtido é um problema. Eu vou fazer um outro intervalo agora e daqui a pouco a gente já volta exatamente nesse ponto aí. Adolescência, eu acho que é onde floresce a história. Tudo. E aí essa rede social, como é que a gente administra? Então, você que está em casa, não saia daí, o intervalo é rápido e a gente volta já. Nos sentimos mais seguros quando sabemos a quem recorrer, não é mesmo? Queda de árvores, deslizamentos, vendavais, alagamentos, queimadas, resgate de animais ou de pessoas, recuperação de áreas atingidas. Para quem ligar, quem chamar? Defesa Civil de Camaçari. Somos todos nós.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante. Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar. Todos juntos contra a tuberculose. O Camaçari em Debate está de volta e nós continuamos a conversa sobre a sexualidade na infância e os impactos da erotização na infância também. As nossas convidadas são a sexóloga Cris Arcuri e a psicóloga Renata Araújo. Meninas, no bloco passado a gente deixou aí um assunto pendente, vamos dizer assim, que é falando das redes sociais, essa aceitação. Não curtir a foto, não ter não sei quantos likes, termina gerando uma frustração também. Sim. Como é que a gente também ensina de que nem sempre as pessoas vão curtir as nossas fotos, as nossas coisas? Então, isso começa desde a primeira infância, né? Porque nós sempre, em qualquer fase da vida, teremos frustrações, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Quando eu trouxe no bloco passado essa questão dos pais darem limite para os filhos, dos pais imporem, conversarem sobre regras, negociarem regras, né, em casa, também passa por esse assunto, né? Porque a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, a gente precisa entender que o mundo não gira em torno da gente, né? Para a gente também não ser vítima dessa sociedade, né? E principalmente também das redes sociais, que a gente sabe que está em alta, né? Todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, ou canal do YouTube, alguma coisa do tipo, e a gente saber realmente lidar com isso, lidar com essa frustração. Então, não é na adolescência que isso começa. Esse processo, ele começa desde a primeira infância. E o que eu acho bacana é orientar. Eu sou muito a favor do esporte. Eu enxergo o esporte como uma forma das crianças também aprenderem a ganhar e a perder, a lidar mais com isso de uma forma mais prática, né? A gente via muito na Copa do Mundo, né, as crianças, a imagem de crianças chorando. Dá dó, lógico, mas eu acho que o esporte é uma boa forma deles entenderem e através, mas praticando o esporte. Claro que a gente não vive num país que todo mundo, né, utopia, né? A minha utopia era escola de manhã e esporte à tarde. Seria perfeito e gratuito, né? E de boa qualidade e tudo mais. Mas quem sabe um dia a gente consiga. Mas se você tiver condições, né, de procurar algum esporte, é importante. Tanto para a saúde da criança, tanto para a parte psicológica da criança, de fortalecimento, de autoconhecimento, para ela se tornar um adulto melhor. Eu costumo dizer a frase descomplicado, porque às vezes é a gente que complica. Isso. Né? Eu acho isso importante. Agora, na parte do adolescente, tudo vem à tona, né? Porque ele está com uma carga muito forte. Está nascendo pelo corpo dele que ele não está se entendendo. Tá tendo desequilíbrio, né, hormonal, começa a ter TPM, começa a ter agressividade, também não está se entendendo. Tem que optar por uma profissão, que nem sempre opta pela profissão correta num primeiro momento. Não tem, muitas vezes, orientação do tipo, falar, não, seja um jornalista, seja uma psicóloga. Eu fiz direito e depois fiz pós-graduação em N coisas e aí acabei caindo na parte de sexualidade. Então, assim, eu acho que é uma carga muito grande. E aí ele entra no mundo das redes sociais porque ele não tem que falar, ele tem que escrever. E às vezes quando a gente raciocina e escreve, eu acho que é melhor, é mais fácil. E aí vive nesse mundo. Só que é um mundo que as pessoas não mostram para eles, que é de frustração, porque você gera uma expectativa. A rede social, todo mundo é belo, dentro daquele rótulo, né, que colocam, que muitas vezes nem sempre o belo que é para você vai ser o belo para mim. Isso. E aí começam os questionamentos. Então, o que eu acho muito importante é para os pais estarem presentes na vida desses adolescentes, o que está acontecendo na tua turma, como que está sendo o teu dia a dia, e aí, como que está sendo a escola, quem que é fulano, quem que é ciclano. Tentar participar e entender, trazer para esse mundo. Porque senão eles começam a se afastar cada vez mais, e aí eles vão começar a ter quem de padrão, quem de referência. Né? Isso, quem vai ser a referência desse adolescente? A pessoa que é do YouTube, a pessoa que é
Mas a pessoa que está lá no YouTube não está sozinha, ela tem alguém também por trás dela. Sim. Né? Claro que a gente tem canais que deram certo, mas hoje tem tudo técnica. Então, assim, é isso que as pessoas têm que saber. E eu tenho muita preocupação, porque os adolescentes, eles andam nas turmas, né? Sim. Então, tem a turma do tal jeito, a turma do... Eu quero ter uma pergunta. Por que adolescente adora usar moletom? Eu fico abismada aqui, eu fico abismada aqui calor, na Bahia. né? Às vezes eu fico vendo, eu tô de regata, um calor, eu olho pra ele, eles tudo de moletom. Eu falo, gente, a turminha do parte moletom. da turma. É a Isso. turma do O moletom. adolescente, aceito no ele, grupo, quer, né? ele quer ser aceito. no Diferente, grupo. não é? Isso, ele sente essa necessidade de ser aceito, até porque ele está num momento em que ele está se encontrando, ele está se conhecendo, né? Ele não sabe muito bem o que ele quer, então ele tenta se inserir num grupo, fazer parte daquilo, isso é importante ali dentro, né? Ter uma utilidade ali dentro daquele grupo, né? Renata, você falou uma coisa, que quando é criança, a criança pode até ter sua rede social, mas que é o pai e a mãe que vai conduzir. Mas aí quando ele já está lá com uns 17, 16 já tá anos, quase adulto, né? como é que faz? O pai ainda pode ir lá fuçar de vez em quando, dar umas incertas? Ele já tem a autonomia de caminhar sozinho na rede social? Eu acredito que não tem autonomia, não, de caminhar na rede social. Autonomia é após os 18 anos, né, que tem. E os pais, eles têm que estar presentes, eles têm que observar o que o filho está publicando, eles têm que pedir a senha do filho, né, eles têm que ter acesso às conversas, porque tem aquela conversa que é privada, né, que não aparece ali para todos. Então, assim, os pais, eles precisam realmente estar presentes na vida dos filhos. E não é de uma forma impondo, sabe? Não é brigando, não é aquela coisa de sou o chefe da família, preciso, tirana, né? O tirano. É como dizem, o que é combinado não é caro pra ninguém. Acho. Né? Tipo assim, você saiba que uma vez no mês eu vou dar uma incerta aí na sua rede social. Vou dar uma coisa assim. olhadinha. Se eu perceber Isso, que tá né? tendo um comportamento diferente, eu vou olhar. Né? Então... E assim, os filhos, eles precisam entender que apesar de os pais, de pai e da mãe, eles serem amigos, em primeiro lugar eles são pai, né? São pai e mãe. É amor, é né? cuidado. É cuidado, é atenção, é preocupação, né? Então, às vezes, o filho, ele tenta assim, né? Ele tenta ali driblar, não, mas não quero deixar e tal. Não, mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu preciso fazer isso, eu tenho que lhe educar, eu tenho que saber o que está acontecendo com você, né? Mesmo que às vezes aquele filho se chateie, é importante fazer isso, né? A gente tem que fazer o nosso papel de pai, a gente não pode trocar esse papel, né? Então, o que eu acabo percebendo muito, né, na minha prática clínica é isso, né? Eu já tive muitos pacientes adolescentes, né, com pais ali em crise, os adolescentes em crise, e realmente falta essa comunicação. Falta essa comunicação entre pai e filho, falta o pai ter realmente esse jeito de conversar, esse jeito de falar, de conquistar o filho, né? Então é muito importante você conquistar, né, a confiança do seu filho. E mais uma vez, isso não começa, né, ali na adolescência, é importante você ir trabalhando isso desde a infância, falar que ama, o carinho, o amor, o cuidado, né? Então isso é muito importante. O amor, ele é fundamental nesse processo. E quando é preciso dizer não Tem quer que dizer que não tem nada desse outro lado. Quer dizer que eu não amo porque eu disse que você não vai na festa, por exemplo. O não também é uma forma de amar. É uma forma de amar. Você diz não porque você ama tanto, você quer tanto bem daquela pessoa, que você está dizendo não para o bem dele. Né? Mesmo que naquele momento ele não entenda, porque ele é um adolescente, ele está numa fase difícil, mas em algum momento ele vai entender, nossa, meu pai fez isso, minha mãe fez tal coisa, e hoje eu entendo o cuidado deles comigo. Né? Então tem que dar limites, mas também tem que amar. E né? um outro ponto também que eu acho muito importante é com relação a nudes, a uso de álcool e a depressão, né? Nudes, mandar foto pelado, né? Então, assim, porque tá todo mundo mandando, tem que mandar? Então, não tem por que fazer isso, mas que fique aí de alerta para os pais, que isso é uma coisa, é uma prática normal. Acho que agora tá dando uma diminuída por conta dos alarmes, né, que têm sido feitos nas redes sociais, por conta de foto vazar, mas não quer dizer que você
para você estar inserido naquele tipo de turma, você tem que fazer alguma coisa. Então aí eu acho que tem que entrar a orientação dos pais, do tipo, você não tem que fazer nada para você ser inserido em um lugar. As pessoas têm que gostar de você do jeito que é. Isso. E aí até vem um processo pouco de formação da autoestima desse adolescente, né? Da personalidade, e até antes, né? A personalidade e tudo mais. Então isso é um ponto que eu acho que os pais têm que estar próximos. Eu falei, qual que era o outro ponto? Já tô falando tanto. Você falou dos nudes, Depressão. e da depressão e do álcool. Álcool. Álcool é a primeira droga. A droga socializada. A droga é lícita. aceito. É droga lícita. Só que eu beber com 41 anos, enfim, e você e o adolescente com 12, 13, 14, 15, 16 anos, que a gente sabe que não pode beber, né? Que não pode. Se não pode comprar, não pode vender. Pode beber. Né? Então, só que a gente sabe que bebe. Vai ter um efeito totalmente diferente. E eu falo isso porque eu sei que nessas festas de final de ano, de terceiro ano, o pessoal bebe pra caramba. E são as festas onde tem maior índice de estupro e o maior índice de gravidez indesejada. Porque, como tá todo mundo bebendo, aí vem tudo, né, aflora mais ainda, e vem a parte da irresponsabilidade, de não usar preservativo, né, da menina tomar e ficar apagada e as pessoas acharem que não é normal. Não, imagina, não tá apagada. Então tem que tomar cuidado com relação ao álcool e a depressão. Eu tenho visto alguns casos de jovens adultos de 18, 19 anos cometendo suicídio ou tentando cometer e não conseguir, e aí os pais ficam piores ainda porque não imaginavam o que estava acontecendo. Uma pessoa depressiva dá sinais. Então, onde que está a relação? Estava tão distante que não percebeu, né? Entendeu? Porque ela dá sinais. Inclusive, mais uma vez, né, voltando nessa questão da internet, das redes sociais, aquela brincadeira que teve. Nossa, e que, assim, volta e meia vinculam, né, compartilham vídeos de crianças, de pré-adolescentes, realmente não sabendo lidar com essa questão do suicídio. Né, achar que aquilo é normal, querer mais uma vez se inserir dentro de um grupo, né, e não saber realmente diferenciar isso é bom, isso é ruim para mim, isso é certo, né? Cadê os pais que não estão ali olhando o que está acontecendo, né? Se deram um aparelho, um smartphone para o filho, precisa estar ali presente, precisa saber o que está se passando, com quem que meu filho está conversando, minha filha está conversando, quais são, o que ele está fazendo nas redes sociais, o que ele posta, né? Quais são as frases que ele coloca. Isso tudo são indícios, né? São sinais, porque são né? sinais ali de que tem algo que precisa ser observado com mais cuidado, né? Que precisa ter um foco maior naquilo ali, conversar com o adolescente. E aí tomar uma melhor decisão dependendo do que estiver acontecendo. Agora, um ponto que a gente ainda não falou nesse processo de educação sexual. As escolas. Qual é o papel da escola? A escola sempre vai complementar, né? A criança não vai para a escola para aprender tudo na escola. Isso. É o meu ponto de vista. O meu ponto de vista, né? também é esse, né? A escola, ela complementa. Ela tem que complementar. Mas a educação, né? Vem de casa. Vem de casa, e a escola, ela tá ali para dar um complemento, né, principalmente nessa questão da sexualidade. A escola, ela tem que ser imparcial ali, né, no que ela vai falar, no que eles vão ensinar, e dentro de casa realmente vem essa parte mais, né, mais importante, né, Sim. Porque vem desde o início, né, então a criança muito, muito pequenininha, ela vai geralmente por uma creche, ela não está ali ainda aprendendo sobre isso, mas a gente sabe que desde o início ali, os pais, eles precisam ter todo esse cuidado com a criança. Mas, né? num mundo perfeito, para mim, a educação sexual tem que estar inserida dentro da escola. Tem que ter a matéria educação sexual. Tem que entender o que é o seu corpo, quem pode te tocar, quem não pode te tocar. Tem que entender violência. Por que tantas crianças têm tanta raiva de gênero, né? Seja homem, seja mulher, seja a orientação sexual diferenciada. Por que tanta raiva? Porque provavelmente se espelha em alguém muito próximo. Com certeza, absoluta, e aí desencadeia, né, tudo isso. Então é uma violência, né? A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, ela fala
que o mundo perfeito seria que até 2030 o mundo inteiro tivesse educação sexual dentro das escolas, principalmente das escolas de terceiro mundo, né, em desenvolvimento, como é o nosso caso, para brecar principalmente a violência. Porque a gente chegou num ponto de hoje ter um tipo de crime tipificado que é o feminicídio, que é quem mata a mulher porque é mulher. Isso. Né? Não basta matar, tem que matar uma mulher. E né? aí, complementando sua fala, vem a questão também dos crimes contra homossexuais, Sim. né? Que as pessoas, infelizmente, ainda veem a homossexualidade como homossexualismo. Como doença. O homossexualismo é uma doença, esse termo, né? Homossexualismo, e tinha Código Internacional de Doenças e tudo. Então, isso já foi retirado, né? Então, a homossexualidade, ela não é mais vista como uma doença, e isso também está inserido na educação, né, na educação sexual. Acho que até porque que é hoje, como importante. há mais informação, muito cedo também, ainda adolescente, os homossexuais já se percebem diferente. Sim. E aí a família também tem que Porque estar é o atenta a desejo, isso. né? Então para ele se sente diferente, a família também tem que perceber isso, até para acolher e saber como conduzir. Isso. Então, só que aí não adianta a gente inserir a educação sexual nas escolas só para as crianças, só para o alunado. Quem está por trás também tem que fazer, porque nunca passou por uma educação sexual. Entendeu? E aí, como que vai ensinar se não E aí tem que ser a não quebra, vivenciou, né? tem que ser a quebra de paradigma, a quebra de preconceito, né? O conceito formado diferente. Né? Então você tem que levar informação para o professor, para o servente, para o dono da lanchonete, para todo mundo, para o ambiente onde eles trabalham, onde eles estudam, né? Para a gente realmente ter uma educação sexual efetiva e principalmente com relação a abuso, que é demais e que a gente sabe através de pesquisa que são as pessoas mais próximas. Ou é um tio, ou é a babá, É o vizinho. ou é o vizinho, pessoas que são próximas que acabam abusando dessas crianças. E que é muito triste. Sim. E quando a gente entra nessa questão da sexualidade, também ensinar a criança a diferenciar, né? O que é um carinho e o que é um abuso, né? Então, é realmente educação, né? Precisa ter educação. A gente precisa também mudar muitos conceitos, né, que a gente tem e que vem aí ainda muito enraizados, né, na nossa sociedade. Mas eu acredito que aos poucos, né, a gente vai sim conseguindo, até porque não é fácil mudar uma cultura. Sim. Né? Uma cultura levam-se anos e anos para que seja modificada. Mas a gente precisa iniciar, né? É que quando a gente fala sobre sexualidade, sexo, relacionamento, a gente está falando muito em cima de religião. Religião, costume e cultura, né? Isso. Então isso a gente não tem como mudar. E eu também não quero mudar isso, mas eu quero orientar. Porque não é A assim gente que precisa, funciona. ao menos, tratar do assunto com mais naturalidade. Sim, Isso, porque sexo exatamente. é algo natural na vida das pessoas. Quem faz do sexo uma coisa totalmente diferente é o ser humano, é a cabeça do ser humano, porque o nosso corpo foi feito para isso, né? Para procriar, para sentir prazer e tudo mais. Então, isso que realmente a gente precisa falar de uma forma diferente, de uma forma normal, porque aí não vai chamar tanta atenção como é falado, né? E eu falo assim, principalmente com a mulher, né? Então, a menina, quando é criança, tira a mão daí que é feio. Aí vira adolescente, quando você sair, você tome cuidado, né? Se guarde. E aí, quando vira adulta, nossa, você não gosta de sexo? Aí faz como? Que Coloca lógica o dedo, é não essa, é? Que né? lógica é essa? Você bota o dedo na tomada, pronto, gente, eu gosto de sexo. Então, é isso que as pessoas têm que começar a pensar. E esse processo até dessa identificação, desse amadurecimento, vai trazer, como você estava falando, esse resultado na vida adulta. Então, de repente, a gente tem hoje adultos que talvez até não consigam se resolver enquanto indivíduos por conta de uma criação, de um processo de tolimento que começou lá na infância. E que tipo de indícios essa pessoa, por exemplo, hoje dá como sinais para que ela busque aí uma orientação? Porque às vezes a pessoa até tem alguma coisa e não consegue nem se dar conta que é disso. Hein, Renata? São os traumas, né? Sim, então assim, que tipo de indício ela pode perceber que hoje, tipo assim, tem algo de errado e eu preciso cuidar disso? Disfunções sexuais, né, quando acho que a mulher, a demanda, né, tem uma demanda maior, como que funciona isso? A mulher tem uma demanda maior com relação ao orgasmo,
né, que não ter orgasmo é uma disfunção, é um problema, né? O orgasmo, o que é o orgasmo? É o ápice da excitação no seu corpo. Então não significa só no órgão genital. Em qualquer lugar do seu corpo você pode sentir o orgasmo, que é a excitação. Então, se a mulher não consegue ter uma excitação, não consegue ter o orgasmo, realmente ela tem um problema. E que aí existem médicos, existem fisioterapeutas que vão cuidar disso. E aí, qual que é o problema? O que gera nisso? Ela vai começar a se questionar, eu não sou normal, eu sou frígida, eu não sou feliz, né? Vai baixar a autoestima. Pode dar problema, sim, até dentro do trabalho, porque a pessoa já começa a se sentir tão mal, tão de outro planeta, que ela se sente insegura. E, na verdade, isso acaba afetando outras áreas da vida, né? Então, eu acho que o alerta é nesse sentido. É quando a pessoa percebe que algo não está bem dentro dela, né? Ela percebe, não, tem alguma coisa que eu não estou satisfeita, que tá me deixando angustiada, que está me deixando preocupada, que está fora, né, do que eu sinto que é normal para mim, né? Então, eu acho que a partir esse é um ponto de alerta, né? E aí, as mulheres, elas podem estar atentas e os homens também. Sim. Eu acho interessante que a gente conversou, a gente focou muito mais nas mulheres, porque a gente sabe que a nossa demanda é maior, mas a sociedade, ela também... Ingrata com o homem. Isso, ela também é ingrata com o homem, sabe? Ela pede muito do homem, ela exige muito do homem. O príncipe encantado, né? Isso também é uma frustração para os homens, é um peso para os homens também, né? Então, olha como é importante o autoconhecimento, a gente se conhecer para a gente não ser tão influenciado de maneira negativa, a gente saber filtrar, né, o que é bom e o que é ruim pra gente. E isso começa desde a infância. Desde a infância. Imagina os príncipes encantados. Todos bonitos, altos e atléticos. Aí se a criança não é boa de esporte, pronto, acabou minha vida. Perfeitos, né? E a gente sabe que perfeição não existe, né? Somos seres humanos, somos cheios de falhas. E aí, claro, buscando uma melhoria contínua, né? Cada um é cada um, né? Isso, e cada somos seres únicos. Exato. A gente tá chegando aqui na reta final do nosso programa, mas tem duas coisinhas que eu ainda quero tratar com vocês. E aí eu vou voltar lá de quando a criança ainda é bebê. E depois quando já está lá pelos 5, 6 anos. Quando ainda é bebê, a gente vê alguns pais, por exemplo, terem o hábito de beijar na boca o filho. É saudável? Dá problema? Então, na minha concepção, né, no meu entendimento, quando é bebê ainda não. Mas depois, quando começa a crescer, se você faz, ele vai entender que pode fazer com todos. Para mim é a mesma coisa de andar pelado em casa. Se você anda pelado em casa, quando vai dormir na casa dos amigos também vai andar pelado. Então tem que orientar, tem que entender. Qual que é o seu ponto de vista? Eu sou contra. Eu acho, assim, eu sou contra desde sempre, né? Dar beijo, incentivar, porque foi como ela trouxe. A criança, ela não vai saber diferenciar. Essa pessoa pode? Essa pessoa não pode, e não só beijo, mas carinho também. Às vezes os pais, eles forçam a criança a dar um abraço, dar um beijo, né? A criança, ela tem as próprias vontades dela. A criança, a gente acha que não sente, né? A gente tem muitas pessoas têm essa concepção de que a criança, ela não tem ali os desejos dela. E são super sinceros, e são, né? super sinceras. Não diz não, né? Então, a gente passa vergonha, ela diz não. Isso, exatamente. Então, eu sou totalmente contra, né? De ficar dando beijinho, de ficar... Porque da mesma forma que faz ali com a mãe, que faz com a avó, que faz com o pai... pode querer fazer com outra pessoa, e mesmo que às vezes os pais digam, olha, não pode fazer com outra pessoa, às vezes a criança, ela não tem aquela autonomia de dizer não ali, né, para aquela pessoa. E ainda vem essa forçação de barra dos pais, muitas vezes, né? Ah, mas tem que abraçar, mas tem que dar beijo, porque é titio, porque é não sei o quê, né? Então assim... vamos tomar cuidado também com isso, né? Vamos tomar cuidado, porque a gente já trouxe aqui que essa questão do abuso sexual, ele vem muito de pessoas próximas, né? Uma porta, né? Isso, pode ser uma porta. Não generalizando, né? Não querendo dizer que todas as pessoas, né, têm más intenções, mas a gente é melhor pecar por excesso nesse sentido, né? Porque a gente evita algo pior, né? Então, realmente não é indicado, não é legal, não é uma prática legal para as crianças. A outra coisa, quando a menina já está lá com 6, 7 anos, que aí o pai diz, ela é a minha namorada. Chamar o filho de meu príncipe, minha namorada, o meu namorado.
Não dá uma desestruturada na história? Olha, pra mim, total, gente. Essa história também de ficar chamando o marido de pai, o marido de mãe, cada um no seu quadrado, não tem. E isso também perde um pouco o encanto de um relacionamento, né? Que você fala, aí a mãe, em vez de chamar a mãe do nome João, né? Ou o apelido que ela chamava o pai, ela começa a chamar o pai de pai. Não, pra mim tá tudo errado. Então pensem nisso, porque isso vai afetar. E a criança, ela vai ficar confusa. Isso. Ela também não vai entender. Os papéis não ficam bem definidos, né? Não, Exatamente, tem que definir, os papéis gente. não ficam definidos. Criança é criança, criança brinca, criança não namora. Essa história de príncipe, princesa, acho super bacana a parte de Disney, né? Essa parte lúdico, acho legal, mas tem que trazer pra realidade. Né? Porque não dá certo, não. Isso. Meninas, eu acho que os papéis, né, eles têm que estar bem definidos. Exatamente. Ali. E a criança, ela precisa disso. Né? Ela precisa de orientação. Isso, ela precisa de orientação, rumo. ela precisa de cuidadores que estejam capacitados e que estejam interessados nela, na educação dela. Porque sem isso, realmente, já é difícil educar. Imagine se a gente não tiver, né, esses ingredientes aí, então fica tudo muito mais difícil. E muito cuidado também, principalmente tenham muito cuidado com quem vocês optam em ficar com o filho de vocês. Né? Acho que é sempre bom dar uma conversada, saber como que a semana foi, entender. Porque a pessoa, ela tem acaba tendo algumas orientações diferentes das suas. Então, né, uns gostos diferentes do seu, o que está assistindo na TV, o que está escutando. Porque vai influenciar, sim, e muito. Meninas, a gente chegou na reta final mesmo do Camaçari em Debate. Eu vou deixar um tempo agora para vocês se despedirem e fazerem suas considerações finais. Renata, por favor. Então, é um tema muito importante, né, isso que a gente discutiu hoje. Eu acho que essas orientações, assim, são orientações iniciais, mas a gente encontra muito conteúdo legal na internet. Então, se os pais quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a educação, de como lidar melhor com essas fases infantis, né, então, tem sites, sim, muito, muito bons, tem muito conteúdo bom no YouTube, é só procurar e aí de se desenvolver mais, né, nessa área. E para mim foi um prazer, né, estar aqui participando. Eu acho que a nossa cidade, né, precisa, né, de programas assim que realmente tragam conteúdos importantes aqui para a nossa população. E foi um grande prazer estar aqui participando com vocês. Que bom. Cris. Para mim é muito gratificante estar aqui, né, que eu sei que a minha missão é levar informação para as pessoas. Então, pensem mais a respeito sobre o que é educar. Pensem na educação sexual como algo normal para a vida de vocês e a vida dos seus filhos. Eu sei que muitos de vocês não tiveram orientação, né? Não tiveram a educação sexual como deveria ser, realmente de uma forma descomplicada, mostrando como que é, né? Muitos acabaram vendo filme pornô, revista de mulher pelada, né? Que antigamente era assim que as pessoas achavam que aprendiam. E hoje vocês têm informação. Então, não se afastem dos filhos por não saber orientar. Tentem estudar, tentem ver como foi dito, como sites, YouTube, que tem muita gente falando sobre isso da melhor forma possível para orientar vocês. E prezem sempre pelo amor de vocês, que é muito importante. Obrigada, então, Renata, Cris, pela participação aqui no nosso programa. E para você aí de casa que ficou com a gente, nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Para você, uma boa semana e eu lhe espero no próximo Camaçari em Debate, aqui na TV Câmara.